Converso agora com Roberto Ponciano. Roberto Ponciano é bacharel em Direito, advogado e é também presidente do CICEJUF, Sindicato dos Servidores das Justiças Federais, aqui no estado do Rio de Janeiro, e também ligado à CUT, né, Roberto? Muito obrigado pela presença. Mais uma vez é um privilégio tê-lo aqui abordando inúmeros temas que fazem parte de todas as carreiras do Judiciário Federal. É um prazer estar aqui no concurso na TV. Sou Roberto Ponciano, presidente do CICEJUF, sou presidente há 7 anos, né? É a terceira eleição que nós ganhamos lá no Judiciário Federal. O nosso sindicato ele cobre todo o Judiciário Federal no estado do Rio de Janeiro, um sindicato estadual. Pega o TRE, a Justiça Federal de primeira e segunda instância, a Justiça do Trabalho de primeira e segunda instância e a Justiça Militar. Agora, me parece que vocês, na linha vertical, pela Federação FENAJUF, também pegam o Ministério Público da União, confirma? A Federação, ela agrega o Ministério Público da União. Mas a maioria dos sindicatos, porque cada sindicato foi estabelecido de uma determinada maneira. O Sindicato de Brasília, por exemplo, pega o Ministério Público também. Eu acho que o sindicato, se eu não me engano, do Maranhão também. A maioria dos outros sindicatos não pega. Existem sindicatos em todos os estados brasileiros, com essa mesma marca, CICEJUF, ou cada um deles com a sua própria, mas representando a mesma categoria? A categoria do Judiciário Federal e Ministério Público da União. O que acontece? Os sindicatos vieram de processos diferentes, né? Porque até 1988 era proibido ter sindicalização para o servidor público, era proibido se organizar, se sindicalizar. Quando abriu a sindicalização, cada estado teve sua forma de criar seus sindicatos. Teve estado que os sindicatos vieram das associações e tem estado que até hoje não unificou. Por exemplo, em São Paulo tem 2 sindicatos. Tem o sindicato do TRT, só do TRT da 15ª, que pega todo o trabalho do interior. Tem o sindicato da capital, que pega todo o estado, menos o TRT da 15ª. Então, a realidade do sindicato do Rio é que a gente já nasceu unificado, sem o Ministério Público. Os sindicatos, cada sindicato, ele opta por uma central sindical. O Sindicato do Rio, por exemplo, ele é filiado à CUT, o Sindicato de São Paulo é filiado ao Conlutas. Como é que é todo esse organismo e quais são as principais vantagens que o sindicato pode fazer para atender aos anseios, às expectativas desse futuro servidor que está nos assistindo, ou já servidor, inclusive? Inclusive os concursados, a gente defende o direito do concursado também. Porque, por exemplo, eu dou 3 exemplos concretos. Assim. As vagas que foram criadas na Justiça do Trabalho foram criadas a partir da intervenção do sindicato. A gente tinha um projeto de lei que estava tramitando no Congresso, estava parado, a gente fez um lobby, conseguimos conversar com o deputado Jorge Bittar, ele pegou o projeto, praticamente botou debaixo do braço, e se tinha uma notícia de que o problema era orçamentário, a gente conversou com o Bittar e falou que o problema não era orçamentário, não tinha oposição do Executivo, a gente foi descobrir que a oposição era do próprio Judiciário, do próprio STF, que tinha outros interesses naquele momento que não de criar novas vagas. A gente conseguiu passar por cima desse problema e aprovamos. Hoje em dia a gente tem uma enxurrada de vagas no TRT que derivaram da nossa luta. Também a extinção dos cargos, que foi proposta pelo TRT, que nós ganhamos do TRT no TCU, tem um concurso do TRT agora, que é por conta dessa ação nossa que nós ganhamos, que fez com que, por exemplo, as áreas que iam ser extintas, agente de segurança, diminuição do número de oficiais de justiça, tivesse que ser revisto. Então, esse concurso do TRT que está pintando aí é responsabilidade do sindicato. O concurso do ano passado, retrasado, que criou todas essas vagas, foi responsabilidade indireta do sindicato. No TRE, você bem sabe, né? Aquela luta para criar um cargo próprio, a lei do cargo próprio no TRE, foi uma luta do sindicato e assim foi uma luta em 2 etapas. Primeiro criamos a lei do cargo próprio, uma luta do sindicato e da federação, e depois teve a luta contra a PEC 02, porque houve a tentativa dos TREs no Brasil inteiro e as pessoas não sabem, mas tem requisitado nos tribunais, existia uma PEC, que a ideia da PEC era efetivar os requisitados com 2 anos de trabalho. Então a pessoa, por exemplo, fez um concurso para a Guarda Municipal, ia para o TRE, ficava lá 2 anos e virava funcionário do TRE. O que isso prejudicava o concursado? Ele prestava o concurso e não ia entrar nunca. O sindicato conseguiu, junto com a federação, barrar a PEC 02, e nós fizemos uma denúncia do TRE no TCU, porque a gente tinha muito servidor regular
E por conta disso, praticamente todo esse último concurso do TRE, as pessoas que passaram nas vagas foram chamadas. Não estavam sendo chamadas porque estavam na expectativa de que a PEC 02 fosse aprovada. Inclusive os concursados foram lá no sindicato, foram recebidos, eu atendi os concursados, nós entramos com as ações. Se você for concursado para a Justiça Federal e não foi chamado por algum problema que quiser ir ao sindicato, será atendido pela gente, a gente vai trabalhar para que você seja chamado. A gente não atende só o servidor já afiliado, não, a gente atende inclusive o projeto de servidor, aquele que será servidor no futuro. Eu estou aqui, por exemplo, recebi a sua revista, que é a Ideias, não é isso? Em revista, que é a revista oficial do sindicato, e traz uma série de serviços como cursos, convênios, festas, por que não, lazer, né? Eu queria que você falasse um pouco desses serviços que o sindicato também oferece lá. Se você precisar do serviço do sindicato na área jurídica, você chegar lá e é atendido, e você só paga as custas processuais. Agora, você não paga nenhum tipo de honorário. Então, esse primeiro é o convênio jurídico. Todo sindicato tem tem um dos melhores convênios. E em relação a convênio, a gente abriu uma ampla gama. A gente até brinca, a gente só não faz convênio hoje em dia com casa de massagem. Que o resto a gente faz todos os tipos de convênio. Tem convênio médico da Unimed, nosso convênio cobre o estado inteiro e é convênio nacional com preço abaixo do mercado. Tem convênio odontológico, tem convênio para compra de carro. Nós temos também a parte de formação do sindicato, que tem a formação política, nós temos cursos de marxismo, nós temos seminário contra o neoliberalismo, tem a parte política e tem a parte geral, né, que são os cursos de História da Arte, que nós já fizemos, cursos de Filosofia, que nós já fizemos, tem os cursos de Línguas. O sindicato pretende fazer ainda dança de salão, o sindicato pretende fazer aula de percussão, o sindicato quer atrair o sindicalizado para ele, não quer que a sede vire um latifúndio improdutivo. Eu tenho notado que muita gente está se sindicalizando por conta dos planos de saúde, que estão muito caros aqui fora, e através do convênio do sindicato ficam bem abaixo da média. Isso é verdade? É uma verdade em parte, assim. Nós tínhamos 2.600 filiados, mesmo antes de ter o plano de saúde. Hoje nós temos 4.500. E boa parte das pessoas que se filiaram por conta da luta política. Eu acho que uma outra parte se filiou também pelo plano de saúde. É algo a mais que o sindicato tem, mas não é só por isso. Imposto sindical. Eu queria que você explicasse, entendeu, a diferença entre a mensalidade que você paga opcionalmente e o imposto sindical. No nosso caso, a gente teve uma decisão de diretoria que devolveremos o dinheiro ao sindicalizado. Porque não sindicalizado, a gente não tem nem controle dele lá, a gente não tem nada dele. Então, nós entramos com uma cautelar contra o imposto sindical e ganhamos essa cautelar. Só que a cautelar, por ser uma opção você se filia ou não, o juiz deu para os sindicalizados. Então criou uma situação sui generis. Nós não recebemos o imposto sindical dos sindicalizados. O sindicalizador não pagou um centavo e recebemos o imposto sindical dos não sindicalizados. Né? E dos não sindicalizados a gente não devolveu porque efetivamente a gente não contribui em nada para o sindicato. Nós temos um compromisso ético, moral e político de devolver a nossa parte aos sindicalizados, porque 60% só fica com o sindicato. Os outros 40% é dividido entre federação, CUT, confederações e o FAT. Né? Então, assim, nós recebemos 60%. Nós não recebemos o dinheiro do sindicalizado ainda. Se nós recebermos, a gente vai se mobilizar para devolver. Nós ganhamos uma cautelar. Isso foi importante para a gente. Só que o não sindicalizado ficou de fora, né? Até a gente fala, se filia o sindicato, nem imposto sindical você paga. Nós só queremos a contribuição voluntária do trabalhador. Agora, se a cautelar cair, amanhã depois pode cair uma cautelar, não tem sentença de mérito ainda, a gente tem um compromisso moral de pegar os 60% do dinheiro do sindicalizado e devolver a cada sindicalizado. Está bem claro, né, pessoal? O sindicato é contra a cobrança do imposto sindical, só que por força de uma determinação legal, imposta, inclusive pela própria Constituição e pela CLT, enfim, e normatização do próprio Ministério do Trabalho, deve ser cobrado. Em sendo cobrado, o presidente está aqui se comprometendo a devolver. Eu gostaria que você, olhando para a câmera, deixasse a sua mensagem final, porque é um grande negócio ser sindicalizado. A FENAJUF, anos atrás, criou uma imagem muito linda, que era um astronauta na Lua, acho que era o Armstrong, ele colocava assim, se você não está sindicalizado, você está sozinho. Né? Sindicalizando-se, você nunca está sozinho. Uma coisa é você sofrer, por exemplo, assédio moral
Porque existe, a gente tem um grande problema no judiciário. O judiciário parece que é o paraíso. Não é o paraíso. O judiciário é um trabalho como outro qualquer. As pessoas trabalham demais, trabalham exacerbadamente, e a gente tem um problema grave de assédio moral, né? Quando a pessoa sofre assédio moral e está sozinha, é uma coisa. Ela chora, ela fica deprimida, ela pode até pedir exoneração porque não aguenta. Quando o sindicato intervém, é outra coisa. Então, assim, o sindicato sempre está olhando por você, está sempre contigo, então você nunca está sozinho. A primeira coisa, se sindicalize para você não ficar sozinho. Se sindicalize para você não lutar sozinho, para você não ser atropelado. Esse é o grande barato de ser sindicalizado. Não são nem as vantagens, tem as vantagens. As vantagens são algo a mais. Tem pousada, tem carro mais barato, tem um monte de coisa que não é o essencial. O essencial é a luta política. Esse sindicato aqui tem um compromisso, nunca te deixa sozinho. Muito obrigado pela entrevista. Conversei com Roberto Ponciano, presidente do Sindicato das Justiças Federais aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu espero que você retorne aqui outras vezes para estar sempre dando essas explicações. Afinal de contas, somos mais de 100 mil profissionais no Brasil inteiro ligados às justiças federais. Concurso na TV volta já.